É no deserto que a gente aprende a ser manso, ser humilde, aprende a respeitar as autoridades. É no deserto que Deus fala conosco. Diga, Deus vai falar comigo. Então, assim, é no deserto que a gente tem a tendência de murmurar, de reclamar e de desistir. Mas existem desertos que Deus nos coloca e Ele vai nos tirar com vitória. Diga assim, existe desertos que eu estou passando, mas eu vou sair, porque foi Deus que me colocou, e eu sairei com glória, poder, autoridade, unção e prosperidade. Eu não sei se é com você, mas se for com você, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Agora, existe deserto em nossas vidas que nós entramos sem a permissão de Deus. Existem coisas que nós fazemos que não é do coração de Deus. E talvez você esteja nessa situação. Mas, bispo, está tudo perdido? Não. Você vai confessar e vai deixar, e Deus vai restaurar, e Deus vai restituir. Eu quero dizer que nesse dia, Deus vai restituir na tua vida tudo aquilo que ficou para trás. Se você recebe, aplauda o Senhor. Tudo aquilo que ficou para trás, neste dia será restituído, porque é tempo de celebração, e na celebração ninguém voltará para casa de mãos vazias, mas volta com a prosperidade, volta com a presença de Deus, volta com aquilo que está no teu coração, que seja bênção de Deus. Então eu sei que algo novo acontecerá, algo novo acontecerá nesse ministério. Eu não creio em um ministério que vai crescer sem passar por dificuldades, sem passar pelo deserto. Eu creio num ministério como esse, que tem passado por luta e por guerra e verá a glória de Deus. Porque não é a quantidade, mas é a qualidade e a presença de Deus que está sobre a nossa vida. Moisés, ele fazia o serviço para Deus, ele servia a Deus, mas em Moisés existia a presença de Deus, e através da presença de Deus, Moisés executava as tarefas de Deus, e esse ministério tem a presença de Deus, crescerá com a presença de Deus, e a glória de Deus vai estar neste lugar, e haverá um desatar de uma forma sobrenatural. Glória a Deus. Então eu creio que a dificuldade que nós passamos, ela vai nos levar à terra prometida. E aqui, no versículo 27, no versículo 13, 27 a 29, Moisés, ele envia esses homens para espiar a terra. E o que me deixa mais encabulado é que Moisés, ele enviou 12 homens, e na verdade esses homens eram príncipes, eram homens diferenciados, eram homens separados, que na verdade era a coluna do ministério. Mas na verdade 10 não tinha a coluna firmada na rocha, não tinha. E eu quero dizer que a gente, nem com todo mundo a gente vai poder contar. Nós estamos num tempo difícil. Nós estamos passando por situação difíceis. E Deus, ele quer ver nesse tempo quem é e quem não é. Deus, ele quer ver onde está o nosso coração. E eu estava conversando com a minha esposa, de nós muito preocupados com o tempo, com a situação, porque nós temos uma geração, e a gente sabe que hoje a gente precisa pagar o preço pelas nossas vidas, a gente precisa se santificar, porque nós estamos no último tempo, e Jesus virá buscar a sua igreja, e nós não podemos ficar aqui neste mundo. Então a gente precisa preparar o caminho do Senhor,
preparando a nossa vida para o arrebatamento da igreja. E eu quero dizer que você será arrebatado de uma forma sobrenatural. Jesus levará esta igreja, Jesus levará os seus, e nós não ficaremos aqui. Amém? Então Moisés, ele enviou 12 príncipes para poder espiar a terra. E desses 12 príncipes, 2 trouxeram o relatório positivo e 10 trouxeram o relatório negativo. Israel, ele vinha caminhando pelo deserto e eles viram os milagres que Deus fez. Eles saíram do Egito como escravo e Deus fez eles prosperar. E Deus tinha promessa para a vida deles. Deus disse: olha, você vai habitar na terra de Canaã. E aqueles homens, ao chegar à terra, ele vê que aquela terra tinha frutos. Presta atenção. Eles vêm com cacho de uvas da terra. Aquela uva significava fruto, prosperidade. Ali foi um sinal de Deus confirmando que eles iriam conquistar a terra. Deus deu um sinal, mas nem todos eles perceberam o sinal que Deus tinha dado, porque os 10, eles estavam desintonizados com Deus. Os 10, eles não estavam caminhando na linhagem com Deus. Os 10 tinham uma linguagem totalmente diferente da linguagem de Deus. Então, os 10 espias, eles eram pessoas murmuradores, eram pessoas que não tinham o Espírito Santo de Deus, e ele foi tomado pelo medo. Diga medo. E o medo, às vezes, ele vem para nos paralisar. Existem medos que são medos naturais, mas existem medos que são medos espirituais. Quando a gente não está caminhando com o Espírito Santo, quando a gente não está caminhando com Deus como nós deveríamos caminhar, quando vem uma batalha espiritual, a primeira coisa que nós sentimos é medo, porque o diabo, ele vem para querer nos paralisar. Satanás vem para querer nos tirar da rota daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então o medo, muitas vezes, ele vem acompanhado com a falta de fé, uma insegurança. Foi isso que aconteceu na vida daqueles 10 espias. Ele não estava fortalecido no Senhor, ele não tinha visão do reino de Deus, e eles começaram a ver gigantes. Não é assim? Quando a gente não está muito sintonizado com a palavra de Deus, quando a gente não está muito com a vida no altar, qualquer guerra que acontece na nossa vida, nós começamos a ver gigante. Nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar. E aí o que acontece? Nós saímos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas eu quero profetizar que este tempo na vida de vocês será um tempo novo. Vocês beberão do Espírito Santo, vocês entrarão na terra prometida, vocês crescerão de uma forma sobrenatural, porque não é o gigante que vai definir onde você vai chegar, mas sim o Senhor vai definir onde você e onde essa igreja vai chegar. Se você recebe, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Então o medo, ele vem para querer nos paralisar. O medo, ele vem querer para nos tirar nós do propósito daquilo que Deus tem para a nossa vida. E junto do medo também, eles viveram a incredulidade. Eles vieram do Egito, mas ele precisava ser transformado. A sua mente era uma mente de escravo. E escravo, ele não tem uma vida de excelência. O escravo, ele vive a vida toda preso nos seus próprios pensamentos. O escravo, ele não tem direção. E foi assim que aconteceu
com aqueles 10 espias. Eles tinham a mente de escravo. Eles não tinham direção. Porque o escravo, a primeira coisa que ele faz é trazer revolta. Ele procura confusão. Ele não entra na terra prometida. Porque o seu pensamento é um pensamento negativo. Então o escravo, ele tem problema de submissão, ele não gosta de se submeter. E foi aquilo que os 10 espias aconteceu na vida daqueles homens. Ele não queria se submeter à ordem de Moisés. A submissão é uma coisa que vai fazer a gente chegar à terra prometida. Diga, a submissão vai fazer eu chegar à terra prometida. Então o que aconteceu? Eles não quiseram se submeter. E deixa eu falar algo aqui. Deus, ele levantou Moisés como libertador de Israel. Moisés foi levantado como libertador. E nós precisamos ouvir o nosso libertador. Por exemplo, esta igreja tem um casal de libertador. E a igreja precisa seguir o seu libertador para que tenha êxito. O bispo Lázaro e o bispo Lívia são pessoas comprometidas com o reino de Deus. São presentes de Deus para esse ministério. Então, a igreja precisa se submeter. Ela precisa ter diretrizes, ela precisa obedecer. Engraçado, eu estava conversando, hoje na cozinha eu estava dizendo assim, nós estamos num tempo difícil, mas, graças a Deus, que nós temos pessoas para nos orientar. Nossos apóstolos são homens de Deus, homens que têm o Espírito Santo de Deus, e eles vão nos levar ao lugar onde nós devemos ficar, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu estava, antes da Covid, eu tive um sonho profundo, tive 4 sonhos, que tentou paralisar a minha vida. O primeiro sonho que eu tive, eu vinha correndo, e quando eu ia passando numa vila, eu via muitos caixões mesmo. E um daqueles caixões tinha uma cruz. Eu conversei com a Dailda, pastora Dailda, conversei com o apóstolo. Tinha uma cruz. E eu acordei perturbado com aquilo. E eu digo, será que aquele caixão sou eu que vou morrer? E eu comecei a chorar, comecei a clamar, comecei a ficar preocupado. Mas aí eu tive o segundo sonho. O segundo sonho, eu saía correndo com o Ivanilson, meu irmão. E quando eu chegava com o Ivanilson, a gente brigava pelas moedinhas. Moeda de 10, 20 centavos. A gente brigava mesmo. E eu fiquei perturbado, segundo sonho. O terceiro, eu estou no quarto de Gênesis orando, com as mãos abertas. Quando eu estou assim, aí, como se fosse uma pessoa, chegou e arrebatou da minha mão assim. Aí eu fiquei azoado. Eu digo, o que é que está acontecendo comigo? E o quarto sonho, eu ia para a casa do apóstolo com um mamão pequeno e dividia para mim e ele. E depois veio a Covid. Deus, ele sinalizou o que ia acontecer e eu precisava me preparar. E eu comecei a fechar algumas portas. Meu comércio ficou fechado 21 dias. Mas, nesse meio deserto, nessa meia luta, nessa meia guerra, tinha promessa para a minha vida. Tinha promessa. E se cumpriu aquilo que Deus queria nesse tempo para a minha vida, né? Então o que eu quero dizer essa noite, que eu não sei o que é que você tem enfrentado, eu não sei o que é que você tem passado, eu não sei qual é a história de sua vida. Talvez você esteja aqui, mas bispo, eu estou com uma situação assim, eu estou desempregado, bispo, meu esposo, ele quer me deixar, bispo, meu filho está na droga, bispo, a minha esposa, bispo, minha geladeira não tem nada. Mas essa noite eu quero dizer a você que pode não ter nada, mas tem a promessa de Deus, e a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Se você quer, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Vai se cumprir.
vai se cumprir. Por quê, querido? Enquanto tem 10 para querer nos tirar do propósito, tem 2 que vai nos levar ao propósito. Não se engane. Tem pessoas que dizem que são e não são. Mas tem pessoas que Deus envia e ela é para nos abençoar e para nos ajudar. Então vai se cumprir o propósito na nossa vida. Não se preocupe. Só se mantenha na posição, se mantenha firme. Um dos segredos do sucesso da igreja é honrar os homens de Deus. Deixa eu falar algo. Ele sabe, eu cresci de uma forma sobrenatural, honrando o meu discipulador. Este negócio de igreja dizer que o negócio dela é com Deus, não é com os líderes, isso é mentira. Se seu negócio não for com o seu líder, não vai ser com Deus. Porque os líderes é o representante de Deus aqui na terra. Deus os colocou para os abençoar as vidas e o ministério. Então honre o seu pastor, que você vai crescer, você será abençoado de uma forma sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. E aqui o povo, ele começa a murmurar, a reclamar, né? O versículo 14, 1, 2, e 3 e 4 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns outros: levantemos um capitão e voltamos para o Egito. Você veja a situação das pessoas que não têm a revelação da promessa de Deus. Estava no Egito, sofrendo no Egito, Deus levanta o libertador para tirar do Egito, e agora eles se voltam, querem voltar da onde saiu. Eles querem voltar para o Egito porque lá tinha comida de fartura. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar. E o primeiro sintoma do murmurador é querer transferir a sua derrota, a culpa para a vida do seu discipulador. É assim mesmo. Um discípulo desistido, ele quer transferir para o seu discipulador os seus erros, os seus fracassos. Ele quer transferir para o seu discipulador a sua derrota, né? E assim foi o povo de Israel. Eles começou a murmurar, eles começaram a se levantar contra Moisés, né? Só que Deus, ele tinha um chamego muito grande com Moisés. Moisés era a menina dos olhos de Deus, né? Um dia vinha caminhando Arão e Miriam, e eles começaram a falar de Moisés, e Deus fez com que todo o arraial se parasse. E Deus disse: com meus profetas eu falo através de sonho, eu falo através de revelação, mas com Moisés eu falo boca a boca e face a face. Deus, ele tem algo sobrenatural na vida dos seus profetas. Então Miriam ficou 7 dias no arraial separada, leprosa, teve que parar aquela caminhada por causa da murmuração. Murmuração é quando a gente começa a falar de alguém, quando a gente começa a falar do projeto de Deus, quando a gente começa a falar do próprio Deus, né? E Moisés foi um homem muito pressionado. Moisés vinha caminhando e o povo ia para cima de Moisés. Faltou carne, faltou água. Deixa eu falar algo.
Às vezes a gente diz assim, eu estou comendo maná. Deus mandou maná para mim. Mas você sabe por que o maná foi feito? Deus não tinha maná para seu povo. Deus tinha a terra prometida. Porque na terra prometida haveria fartura. Tinha tudo que Deus preparou para o seu povo. Mas o que acontece? O povo começou a pressionar Moisés. E Moisés, ele queria desistir do projeto de Deus. Deus levanta 70 anciões, tira o espírito que estava na vida de Moisés, coloca na vida dos 70 anciões, e depois Deus traz carnes para aquele povo, porque o povo pressionava Moisés. Então o maná, ele foi feito por causa da murmuração. O maná não era um projeto de Deus para o povo dele. Não era um projeto de Deus. O maná foi feito no deserto por causa da murmuração, por causa da pressão ao líder. Se você está pressionando o seu líder, cuidado. Porque Deus pode, entendeu? Agir na sua vida e você pagar preço. Entendeu? Então não pressione o seu líder com murmuração. O seu líder você tem que ajudar, você tem que colar com ele. Você tem que conquistar a terra que Deus te deu com ele. Seja um com o seu líder, que Deus vai fazer você prosperar de uma forma sobrenatural. Se você crê, aplauda o Senhor neste lugar. Diga assim, maná, comida de murmurador. Diga assim, eu não quero maná, eu quero entrar na terra prometida. Diga assim, não tem gigante certo para eu impedir conquistar a terra prometida. Se você recebe, aplauda o Senhor. Não tem filho de Anak, não tem gigante certo. O seu deserto que você está passando, você que vai definir o tempo. Porque Israel ficou 40 anos no deserto. Por quê? Por causa da murmuração, por causa da desonra, por causa da falta de aliança, né? E às vezes a gente está no deserto, mas Deus, Ele diminui o deserto. E Deus vai diminuir o deserto e você vai prosperar de uma forma sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Querido, pior do que a murmuração é a desistência. Diga, pior do que a murmuração é a desistência. A desistência é algo que não faz parte do projeto de Deus. Quando você desiste, você está assinando sua certidão de óbito. Você está dizendo assim, eu não quero mais viver. Porque Deus, Ele não conta com desistidos. Deus, Ele conta com os corajosos. E aí, o desistido, ele traz confusão para o arraial. Foi assim com aqueles 10 espias. Ele trouxe confusão para o arraial. O desistido, ele não conquista a terra. Ele fica no deserto e ele morre no deserto. O desistido, ele não faz parte do projeto de Deus. O desistido, ele faz com que aquele que faz parte do projeto de Deus não faça parte do projeto de Deus, porque ele quer contaminar. Então, a desistência é pior do que a morte. Os desistidos, eles ficaram no deserto, eles morreram no deserto. Aqueles 10 espias que não conquistaram a terra, que trouxe confusão no arraial, eles morreram no deserto. Porque Deus não tem projeto para os desistidos. Deus tem projeto para os corajosos. Quando eu olho para vocês, eu vejo o que Deus fez na vida de vocês. Porque um dia, eu sei que chegou na casa de vocês esse óbito de desistência para vocês assinar. Porque vocês tinham tudo para desistir. Tudo para desistir. E vocês disseram não a Satanás. Vocês disseram não, eu vou ficar com o projeto de Deus, porque o projeto de Deus é maior do que a desistência. E você não olhou
Vocês não olharam para a desistência. Vocês não olharam para o filho de vocês, que poderia ser um obstáculo para vocês não estar aqui. Vocês não olharam para o passado. Vocês olharam para o futuro. E hoje Deus está tomando a minha boca para dizer a você que esse deserto de vocês chegou ao fim. Que daqui vocês crescerão. E este lugar será pequeno para o que Deus tem para você. Porque esse ministério ele crescerá para a esquerda, para o lado, para a frente e para trás. Porque aquele que não desiste do projeto de Deus, ele tem direito de comer e de viver o melhor de Deus. Então hoje Deus está derramando o sobrenatural dele sobre este lugar e sobre cada vida que tem aliança com você. Talvez aqui tenha 12 Josué e Caleb, mas talvez não tenha, entendeu? Tenha 2, tenha 1, e é com esses que Deus vai fazer você crescer, prosperar e multiplicar. Este lugar aqui será pequeno para o projeto e para o plano de Deus. Se prepara, porque algo novo chegará a partir desta festa do tabernáculo. Houve um desatar neste lugar. O poder e a presença de Deus se manifestará aqui de uma forma sobrenatural. Eu não sei quem recebe, mas quem recebe se expresse diante do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus não conta com desistidos, Deus conta com corajoso. Quantos de você aqui vai crescer nesse projeto que foi ministrado aqui esta noite? Está fraco. Quantos aqui vão crescer nesse projeto? Dê um glória a Deus. Cole com seus líderes. Deixa eu falar algo, não são perfeitos, mas a gente pode ver que na vida deles tem o Espírito de Deus. Moisés tinha defeito? Tinha defeito, mas Moisés tinha o Espírito de Deus. O que faz diferença na nossa vida é o Espírito de Deus, é a presença de Deus, é a santidade. O que faz diferença na nossa vida é a gente conhecer a Deus, é a gente temer a Deus. Isso é importante para a nossa vida. Eu estou aqui ministrando, mas eu posso não ter curso de teologia, posso não ter muita coisa, mas eu tenho o Espírito de Deus e o temor de Deus, porque isso é que faz a diferença na vida de um homem de Deus, é o Espírito de Deus. E deixa eu falar algo. Tem pessoas aqui que será visitado pelo Espírito de Deus. Tem pessoas aqui que tinham comunhão com o Senhor, perdeu a comunhão e Deus vai restituir. Deus trará restituição na sua vida e através da sua vida, a sua casa será totalmente restaurada. Amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Então diga, o desistido não tem direito à promessa. Diga, ele fica no deserto. Amém? Misericórdia. O versículo 14, 8, 9 diz assim: eu vou ler do 6. Diz assim: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação do filho de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra, e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não seja rebelde contra o Senhor, e não temas, ó povo desta terra, porquanto, como pão os podemos devorar,
Retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco e não tem mais. O que é que está dizendo aqui? Que Deus é? Que nós não podemos ser rebelde, né? A promessa para a nossa vida, Deus vai fazer se cumprir a promessa dele na nossa vida. Agora nós precisamos crer, nós precisamos nos separar, nós precisamos ter a vida de fidelidade e a vida no altar. Quando ele diz agrada a Deus, é andar na presença de Deus. Em Gênesis 17, Deus chama Abraão. Abraão tinha promessa? Tinha promessa. Abraão foi para Canaã. Quando chegou lá em Canaã, havia uma seca. Ele devia consultar Deus? Não, ele foi para o Egito. Deus proibiu ele ir para o Egito? Não. Deus não proibiu ele ir para o Egito. Mas chegou lá, ele se deixou levar pelo Egito. Ele negociou a sua esposa, a sua família. Havia promessa na vida dele, mas ele não estava preparado para receber a promessa. Ele não estava preparado. Ele teve que se amadurecer. E no versículo 17, Deus chama Abraão. Abraão, chega aqui, vamos nos acertar. Olha, meu filho, eu tenho uma bênção sobrenatural para você. Tem promessa para você. Essa promessa precisa se cumprir. Deixa eu falar algo de hoje. Deus está dizendo: meu filho, tem promessa para você. Você precisa amadurecer. E essa promessa, ela vai se cumprir. Essa promessa, ela vai se cumprir. Esta promessa, ela vai se cumprir. Só que no capítulo 17, 1, Deus diz: eu prometi. Agora você está errando tanto. O que você precisa, meu filho, é andar na minha presença. Ele diz: Abraão, quantas vezes eu te falei que tem uma promessa? Agora, Abraão, você precisa andar na minha presença para que a promessa se cumpra na sua vida. E a partir dali as coisas começaram a acontecer na vida de Abraão. Eu quero dizer a esta igreja que a partir de hoje as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Se você quer, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. É a partir de hoje, Deus moverá a barreira e vai se cumprir as promessas na tua vida. Anda na presença do Senhor. Porque às vezes a gente diz que anda, mas não anda. A primeira negociação que tem, a gente vai e negocia. Não foi assim com Abraão? Ele negociou. Né? Ele negociou. Havia promessa, mas teve negociação. Aí chegou a hora que Deus chamou para acertar. Né? E hoje Deus está chamando, não só você, mas como a mim, para a gente acertar tudo que está pendente na nossa vida. Porque tem um sobrenatural dele para nós. Mas a gente precisa reaver, sabe? É um tempo de reflexão para nós. Às vezes a gente diz que ama a nossa família, mas não ama, sabe por quê? Porque a gente tem atitudes infantis. Existe espírito hereditário, que quando o pai pratica, vai para a vida do filho. Eu sou discipulador e eu sei disso. Quando a gente ama a nossa família, a gente se santifica, a gente se separa. Sabe por quê? Porque a gente não quer ver o mal da família. A gente não quer ver o mal no filho. Não quer ver o filho na perdição. Não quer ver o filho nas drogas. Então, quando a gente se santifica, a gente tem respaldo no mundo espiritual para dizer: Satanás, solta a minha família em nome de Jesus. Satanás, sai em nome de Jesus. Porque o santo, ele tem autoridade. O homem de Deus, ele tem autoridade no mundo espiritual. Né? A gente pagou muito preço pela nossa família. Eu amadureci, eles foram um canal de bênção para a gente. Entendeu? Mas não é fácil. Não é fácil e nem foi fácil. Entendeu? A gente nunca, irmão, pode esquecer de onde Deus nos tirou. Porque o diabo, ele é no nosso derredor como um leão, querendo nos estragar, querendo nos tirar do propósito. Eu estou aqui ministrando, você está aí ouvindo a palavra, mas ele está aí, ó, querendo roubar a bênção de Deus. Mas maior é Deus que está na nossa vida. Aquilo que Deus falou esta noite se cumprirá na tua vida, na tua casa e na tua família. Se você recebe, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Então, enquanto aqueles 10 homens desistiram do projeto de Deus, morreram na terra, Josué e Caleb nos deixa um testemunho de perseverança e de fé, e de que a gente andar com Deus, nós só temos a ganhar, só temos a crescer, só temos a prosperar. Andar com Deus é andar na aliança e na fidelidade, é a gente reaver todo dia os nossos erros e colocar diante dele. E eu sei que Deus fará coisa grande nesta igreja de uma forma sobrenatural. Que Deus abençoe você. Tamo junto e misturado aí, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Querido, olha, deixa eu falar algo. Eu não vou ministrar ofertório, mas eu queria só dar uma palavra em Êxodo 25. Olha, a gente servir a Deus, a gente serve na adoração, a gente serve na oração, mas a gente também serve com nossos recursos. Eu gostaria que hoje você fizesse um propósito com Deus. Deixa eu ler essa palavra aqui. Êxodo 25 diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala ao filho de Israel que me traga uma oferta de todo homem cujo coração se mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta oferta que dele recebereis ouro, prata e bronze. Presta atenção. Aqui Deus não está especificando a quantidade de oferta. Quando ele fala no ouro, prata e bronze, entendeu? Ele está dizendo: você pode me trazer uma oferta agora cujo seu coração se mova para isso. E uma das coisas que prende o coração do homem e da mulher de Deus, que o inimigo tenta prender, é nesse momento da gente dar uma oferta ao Senhor, da gente entregar a primícia, um dízimo. Então, né, que hoje você entregue sua primícia, seu dízimo, e você dê uma oferta de propósito ao Senhor. Você diga assim: Senhor, eu vou te dar esta oferta. Deixa eu falar algo. Não se entrega uma oferta sem um propósito. Este homem que você está vendo aqui, muitas e muitas ofertas eu dei de propósito pela minha saúde. Eu era um homem enfermo na alma, no corpo, no espírito. Eu tinha uma confusão na minha mente. E toda a minha oferta foi direcionada à minha vida espiritual. Eu nunca cheguei para Deus para ficar pedindo coisas materiais, mas eu sempre pedi a Deus coisas espirituais, porque as espirituais vai trazer a material. Quando você tem a presença de Deus, quando você é fiel a Deus, você atrai bênção sobre a sua vida. O Senhor disse que as bênçãos, ela ia nos perseguir, elas correr atrás de nós. Amém. Mas deixa eu falar algo, Deus, Ele olha o nosso coração. Ele olha o nosso coração. Eu já fui muito preso para ofertar, para dizimar na casa do Senhor. E um dia, eu estava numa feira vendendo leite num carrinho de mão. E hoje Deus me fez eu prosperar, eu sou um comerciante. Porque o meu coração, ele teve que mudar. Porque às vezes a gente se converte, mas o nosso bolso não se converte, é um negócio sério. Entendeu? E quem mantém a igreja é Deus, através das nossas vidas. Deus, você é um instrumento de Deus para abençoar a casa dele. Eu nunca vi uma pessoa que é fiel a Deus mendigar o pão. Eu nunca vi uma pessoa fiel a Deus ela passar por necessidade, faltar um mantimento na tua casa. Eu nunca vi. Então nessa noite você vai entregar sua primícia, seu dízimo,
Não importa a quantidade, mas eu queria que você desse uma oferta com propósito, porque você vai ter um testemunho de vida para dar. Deixa eu falar algo, tem pessoas aqui que até o dia 31 de dezembro vai acontecer um milagre na tua vida de uma forma sobrenatural. A última vez que eu ministrei na igreja, Deus me usou e disse: tem 12 pessoas aqui que vai receber a bênção. E teve pessoas que não tinham de cair duro e hoje está com carro zero na mão. Ela não tinha e hoje está rodando Uber e comprou um carro e veio até mim. E outras pessoas. Eu quero dizer que até o dia 31 de dezembro o Senhor vai derramar uma bênção sobre você. Agora, que haja se desatar na sua vida essa noite. Não fica olhando para dinheiro. Olhe para o propósito. Quando a gente olha para o dinheiro, a gente esquece do propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então você vai entregar a sua semente e depois eu vou estar orando por você. Amém? Vem aqui à frente. Aleluia. Com as palmas.